É sobre um menino solitário e fraco que desbloqueia habilidades incríveis após se fundir com uma arma alienígena secreta, mas isso o torna um alvo para todos que querem roubá-la. A história começa quando Hikaru avista um poderoso raio de luz saindo de um prédio. Alarmes soam dentro e os guardas estão muito assustados após perceberem que algo extremamente importante foi roubado. A ladra se chama Aki, e ela faz uma fuga acrobática, mas os guardas a alcançam no telhado. Mas Aki não é uma ladra comum. Ela é uma hospedeira de Mekaeud, então saca sua arma e começa a derrubá-los. Mas eles estão equipados com equipamentos anti-Mekaeud. Apesar de seus melhores esforços, ela é capturada e outro host intervém, pronto para recuperar o cubo roubado. O Mekaeud de Aki não fica quieto, ele fala, ofendido pela forma como sua espécie é tratada. O cara de cabelo azul não se importa, vendo Mekaeud como nada além de ferramentas para humanos, ele recupera o cubo e provoca Aki, mas ela ainda não terminou. Com alguns truques na manga, ela se liberta e uma batalha épica começa. O cara exige que ela seja capturada, mas Aki é rápida e ágil demais. No caos, ela derruba o cubo, quebrando seu recipiente. Então, uma onda maciça de poder irrompe dele, a mesma luz que Hikaru viu antes. À medida que a energia se intensifica, Hikaru sente algo estranho, como uma voz pedindo ajuda. No dia seguinte, Hikaru vai para a escola, ainda abalado pelo que viu. No trem, ele de repente tem um ataque de pânico e tenta voltar para casa correndo, mas seus amigos aparecem, interrompendo-o sem querer. Perto dali, Aki está sendo repreendida por toda a confusão que causou. Dizem a ela que o cubo ainda está por perto e ela promete não errar novamente. Mais tarde, vemos Hikaru contando aos amigos sobre a estranha voz que ouviu e a luz brilhante da noite anterior. Ele explica que após olhar mais de perto, o prédio explodiu. Ele até gravou com seu celular, mas por alguma razão, o vídeo não mostra nada. Hikaru também mencionou ter visto algo brilhante cair por perto, mas isso também não está nas imagens. Seus amigos não acreditam em uma palavra do que ele diz, descartando sua história como um sonho estranho. Eles zombam dele por acreditar em fantasmas. Mas então, do nada, Hikaru ouve a voz novamente e fica em choque. Hikaru corre em direção à voz misteriosa, apenas para ser parado por um policial durão que o avisa que está se aproximando de uma área restrita. O policial diz para ele ir para casa e simplesmente o deixa ali, como se não fosse nada demais. Ignorando o aviso, Hikaru ouve a voz novamente pedindo ajuda. Algo dentro dele se quebra e ele corre para a zona restrita, procurando desesperadamente pela fonte. Sua busca frenética o leva a um cubo brilhante com uma voz vindo de dentro dele pedindo ajuda novamente. Hikaru agora está chocado, mas curioso, então ele acaba tocando o cubo de qualquer maneira. O cubo de repente dispara direto para o céu, e agora Hikaru está em estado de pânico extremo quando o vê voltar. Mas antes de tocá-lo, libera uma explosão massiva de poder. A luz é ofuscante, tão intensa que até Aki, onde quer que ela esteja, a percebe. Hikaru, no entanto, tem problemas maiores. Um braço gigante de repente brota de suas costas e o braço está celebrando sua liberdade. Ainda mais estranho, Hikaru não consegue sentir o braço de jeito nenhum. Então, enquanto ele ainda tenta descobrir de onde a voz está vindo, o braço se revela casualmente. Ele agradece a Hikaru por salvá-lo e pergunta seu nome. Mas Hikaru, compreensivelmente perdendo a cabeça, não faz ideia do que está acontecendo. Mas o braço tenta ser educado e se apresenta primeiro, apenas para perceber que esqueceu seu próprio nome. Hikaru, em completo modo de pânico, tenta se livrar, mas o braço está preso à sua blusa como um animal de estimação pegajoso. Então, antes que Hikaru possa sequer processar essa loucura, um drone aparece e declara que seu alvo foi encontrado. Hikaru, pensando que é apenas um drone de entrega, ignora em sua tentativa de se livrar do braço. Mas surpreendentemente, isso não é um pacote da Amazon, é uma arma de destruição em massa, e agora Hikaru tem que correr pela sua vida. Enquanto corre, Hikaru grita para o braço deixá-lo em paz e ir passar tempo com seu amigo drone, mas o braço insiste que Hikaru é seu único amigo agora. No caos, Hikaru tropeça e o braço acidentalmente puxa suas calças. Sem calças e em pânico, Hikaru ainda consegue usar o braço para afastar o drone e impedir que o corte ao meio. O braço aponta com perfeita precisão que agora realmente não é hora para rir. Então, para piorar a situação, vários outros drones no estilo Terminator aparecem. Então o braço, tentando manter Hikaru calmo, diz para ele não se preocupar, porque eles só precisam trabalhar juntos para escapar. Em outro lugar, um grupo recebe a notícia de que o braço detonador foi localizado. Um cara está animado por tê-lo de volta, mas o resto está perdendo a cabeça, furiosos por ter feito contato com algum humano aleatório. Eles não sabem quem é o garoto, mas acham que ele é apenas um civil. O presidente do grupo deixa toda a confusão para o irritado cara tipo um galo branco, que imediatamente ordena um perímetro ao redor da área, e sua principal prioridade é capturar o braço detonador, e ele não dá a mínima para o que aconteça com o garoto. Enquanto isso, Hikaru consegue se esconder por um momento e o braço o elogia por ser um corredor bem rápido. Hikaru, ainda assustado, exige saber o que o braço é, mas ele não tem a menor ideia, nem mesmo seu próprio nome. A única coisa que sabe é que Hikaru é um cara legal. O braço continua explicando que, sem algo chamado Arbitrium, ele não pode se mover livremente. Então Hikaru está confuso, se perguntando o que é essa coisa de Arbitrium, mas o braço está todo desorientado e apenas pede o nome de Hikaru. Hikaru ainda não está interessado em conversa fiada, vai embora, apontando que o braço parece funcionar bem para escapar sozinho. O braço, preocupado, avisa que eles ainda podem estar em perigo, preocupado com a segurança de Hikaru.
Mas Hikaru não quer saber, ele culpa o braço por todo o problema e diz que estaria mais seguro se afastasse dele. Quanto mais longe Hikaru vai, mais o braço começa a enfraquecer, praticamente implorando para não ser deixado para trás. Hikaru hesita e corre de volta para ajudar, mas o braço se recupera rapidamente, então Hikaru tenta partir novamente. Esse vai e vem acontece algumas vezes, e torna-se dolorosamente óbvio que Hikaru precisa ficar perto, ou o braço perderá toda a sua energia. Percebendo que não tem outra escolha, Hikaru relutantemente veste o moletom novamente com o braço ainda preso. Nesse momento, os drones aparecem novamente, mas desta vez, Hikaru se irrita e exige que o braço faça algo útil. O braço não hesita. Ele agarra Hikaru e o puxa para longe. Enquanto isso, o cara de cabelo azul no topo acha que os drones são suficientes para lidar com esse civil, já que ele precisa se concentrar em Aki, que está à espreita nas proximidades. Aki está lá embaixo, mas surpreendentemente ela é péssima com direções, então a voz no ouvido dela está tentando guiá-la, dizendo-lhe para ir para o outro lado, mas em vez de dar a volta, os braços de Aki consideram atravessar o prédio, mas ela decide se espremer por uma abertura. Enquanto isso, Hikaru ainda está correndo por sua vida, mas Aki eventualmente o localiza, e ela solta seus braços para derrubar os drones com facilidade. Aki chama o braço de Hikaru de alma e o ameaça, avisando que se ele se mover, ela vai acabar com ele ali mesmo. Os braços de Aki lembram-no de que ela deveria ler algum script para acalmar seus alvos, mas são grosseiramente interrompidos pelo cara de cabelo azul que está louco por vingança depois dos eventos da noite anterior. Ele acaba discutindo com os braços de Aki de todas as coisas. Alma então aponta um caminho para Hikaru escapar, e como Aki não pode persegui-los com os braços expostos, Hikaru aproveita a chance. Os drones, é claro, continuam atrás dele, e a raiva de Aki dispara. Hikaru já está se arrependendo amargamente de ter colocado os pés nesta área restrita, e o terror está estampado em seu rosto. Alma, ao ver a confusão em que arrastou Hikaru, diz-lhe para o deixar para trás. Todos estão atrás deles, e Alma não quer que Hikaru continue envolvido nisso. Hikaru hesita porque, se ele partir, Alma perderá toda a sua força, e este momento mostra o quão bondoso Hikaru realmente é. A determinação de Alma se fortalece, e ele lembra que nunca quer ver pessoas boas se machucarem, então diz a Hikaru para esquecer tudo e correr o mais rápido que puder. Nesse momento, Aki destrói o cara de cabelo azul, e ela está cansada da fuga constante de Alma. Alma, encurralado, se rende e concorda em fazer o que Aki disser, desde que ela deixe Hikaru ir. Mas Hikaru já não é mais o mesmo garoto assustado, então ele não quer mais ser covarde, e também ficaria com um gosto amargo na boca se fugisse agora. Aki, claramente farta, decide que terá que destruir os dois, mas Alma faz algo inesperado. Ele diz a Hikaru para avançar, mas Hikaru hesita, confuso, então Alma insiste que esse é o único jeito de sair. Hikaru respira fundo, confia no braço que acabou de conhecer, e avança. Nesse momento, Alma passa por uma transformação selvagem, dando a Hikaru o poder de dar um soco em Aki com tanta força que tudo o que ela pode fazer é estender a mão impotente enquanto eles escapam. Pouco depois, eles saem de um esgoto e Hikaru finalmente se apresenta adequadamente desta vez. De volta ao prédio, um garoto desmorona de raiva, exigindo saber quem roubou seu Mecha-UD. Ele está fervendo, declarando que o braço de gatilho é dele. Enquanto isso, o chefe de Aki está desapontado ao saber que ela deixou o braço escapar, mas entende, pois ninguém poderia prever que um civil conseguiria controlar Alma. O tempo está passando e os inimigos estarão no encalço deles, então ele ordena que Aki volte para recuperar o braço. Mais tarde, Hikaru vai para a escola, tentando agir normalmente, enquanto esconde o fato de que tem um braço gigante falante anexado a ele. Ele então pensa que está livre, até entrar na sala de aula e seu coração afundar ao ver Aki, agora a aluna mais nova da escola. Ignorando todos, uma Aki furiosa arrasta sua cadeira bem ao lado da cadeira de Hikaru e se apresenta com um olhar frio e zangado, e isso deixa nosso pobre garoto completamente sem palavras. Então, enquanto Hikaru tenta ignorar o olhar mortal intenso de Aki, ele não faz ideia de que outra pessoa também está de olho nele. Dois agentes, Warner e Tuz, estão observando-o de um prédio próximo. Eles trabalham para o grupo Kagami e foram designados para recuperar o braço do gatilho por qualquer meio necessário, incluindo assassinato, embora Tuz não esteja entusiasmado com a ideia de matar uma criança. Mais tarde, após a aula, Hikaru se esgueira para o banheiro esperando escapar de Aki. Ele nunca imaginou que ela realmente o seguiria até a escola. Mas hoje não parece que ela está procurando briga. Hikaru imagina que ela está tentando evitar fazer uma cena no terreno da escola. De qualquer forma, Alma acha que esta é a chance deles de conversar. O caos de ontem os deixou sem escolha a não ser lutar contra Aki. Mas pensando bem, ela parecia um pouco amigável no início, embora Hikaru se lembre de forma um pouco diferente e suas calças favoritas desaparecidas sejam uma prova daquele dia ruim. Ainda assim, não há muitas pessoas com quem ele possa conversar sobre Alma. Suas opções são limitadas, ir com Aki ou ir à polícia. Hikaru pergunta a Alma o que ele pensa, mas Alma está muito ocupado se divertindo mexendo no papel higiênico para realmente se importar. No entanto, Aki, que estava bisbilhotando do boxe ao lado, interrompe. Ela diz a Hikaru que ir à polícia é uma péssima ideia. Eles o entregariam direto para Kagami. Ela então sobe pela divisão e diz a Hikaru que está ali para ser sua guarda-costas. Mas Hikaru, atrapalhado com a proximidade dela no banheiro masculino, entra em pânico e sai correndo pela porta, com Aki atrás dele.
Mais tarde, depois de perder Aki, Hikaru está almoçando com seus amigos, mas dado como Aki tem o perseguido implacavelmente ultimamente, seus amigos estão começando a pensar que ele pode estar em um relacionamento com ela ou algo assim. Hikaru nega, mas seus protestos fracos não são exatamente convincentes, especialmente quando Aki aparece no telhado procurando por ele novamente. Os amigos de Hikaru chamam Aki apontando que ele está bem ali. Mas naquele exato momento, Hikaru parece ter desaparecido. De alguma forma ele conseguiu escapar e se esconder num piscar de olhos. Alma, confusa com o comportamento de Hikaru, se pergunta por que ele está evitando Aki quando eles já tinham concordado em tentar falar com ela. Mas nesse instante, um dos colegas de classe de Hikaru aparece no telhado, claramente tendo procurado por Aki por toda parte. Ela se apresenta como Maru, toda sorridente, e diz que é bom finalmente conhecer Aki, mas a reação de Aki não é exatamente calorosa e afetuosa. Maru, sendo tão alegre como sempre, confunde a expressão fria de Aki com nervosismo. Afinal, ela é a novata. Então, tentando tornar as coisas menos embaraçosas, ela oferece a Aki uma bandeja de biscoitos como um presente de boas-vindas. Hikaru se prepara, esperando que Aki exploda. Mas para seu espanto, Aki parece completamente fascinada pelos biscoitos, e sem pensar duas vezes, pega um punhado e os enfia na boca. Maru, um pouco surpresa com a rapidez com que Aki devorou os biscoitos, fica feliz que seu presente tenha sido apreciado. Ela então pergunta se podem ser amigas, e Aki, ainda mastigando, diz casualmente que não se importa. Observando isso, Hikaru fica surpreso, porque Aki parece muito mais normal do que ele inicialmente pensava, mas isso não significa que ele vai iniciar uma conversa com ela. Então, ele coloca seus fones de ouvido com cancelamento de ruído e decide cochilar pelo resto do dia, esperando evitá-la. Enquanto isso, enquanto Aki continua devorando os biscoitos, Maru começa a perguntar sobre o relacionamento dela com Hikaru. É então que Aki de repente se lembra que deveria estar procurando por ele o tempo todo. Querendo ser útil, Maru bola um plano para deixar Aki sozinha com Hikaru. Mais tarde naquele dia, enquanto Hikaru tenta sair discretamente da escola, Maru aparece do nada e entrega-lhe uma carta escrita à mão por Aki. Hikaru já sabe aonde isso vai dar e, como previu, Aki quer encontrar-se com ele. Maru, totalmente convencida de que está desempenhando o papel de casamenteira, arrasta Hikaru para uma parte abandonada da escola, recusando-se a deixá-lo sair porque está certa de que Aki está prestes a confessar seu amor. Frustrado e sem opções, Hikaru entra na sala de aula onde Aki está esperando e imediatamente começa a gritar com ela por ter envolvido Maru em toda essa confusão. Aki, completamente despreocupada, nega tudo, explicando que isso foi ideia toda da Maru. Mesmo assim, Hikaru ressalta que ela o tem seguido o dia todo e exige saber qual é a dela. Finalmente, Aki vai direto ao ponto, revelando que ela faz parte de uma organização chamada ARMS, e sua missão é vigiar Alma como sua guarda-costas. Alma acha que isso é uma notícia fantástica, afinal, Aki protegê-los parece uma vitória. Mas Aki rapidamente esclarece, dizendo que seu trabalho é proteger Alma, não Hikaru. Ela não está muito preocupada com o que acontece com Hikaru, mas como Alma está ligado a ele, não há muito que ela possa fazer para separá-los. Como parte de sua missão, ela deve levar ambos de volta à sede. Ela assegura a Hikaru que nada acontecerá com ele enquanto ele cooperar. E embora Alma veja isso como uma boa notícia, Hikaru permanece cético porque ainda não tem certeza se pode confiar em Aki. Alma entende a hesitação de Hikaru, mas insiste que Aki sabe algo importante sobre ele, algo que eles precisam descobrir. Alma ainda está curioso sobre quem ele é, e Hikaru sente pena dele. Então, Hikaru relutantemente concorda em ir com Aki, embora não confie totalmente nela. Mas, antes de se comprometer, Hikaru exige saber por que Alma perde poder sempre que ele se afasta muito dele. Após testemunhar isso em primeira mão, a mente de Aki dá um curto-circuito por um momento. Na experiência dela, um mecha gigante fundir-se a algo tão simples como uma jaqueta não deveria ser possível, e não há informações sobre algo assim. Ela então se aproxima de Hikaru, dizendo que precisa levá-lo para testes, mas sua agressão repentina o assusta. Então Hikaru, em pânico, pergunta a Alma se há alguma forma de sair dessa. Alma tenta usar o mesmo poder que liberaram em Aki no dia anterior. Há um enorme flash de luz, mas nada acontece porque Alma ainda está muito fraca, então isso deixa Hikaru com apenas uma opção. Ele agarra a Alma e sai correndo o mais rápido que pode, Hikaru dirige-se para a porta da frente. Mas quando ele está prestes a escapar, Maru entra no caminho dele, bloqueando a saída, e diz que ele deve terminar de falar com Aki antes que ela o deixe sair. Enquanto isso, do lado de fora do prédio, Tuz e o Ana estão vigiando de perto a entrada. Mas como há uma estudante do lado de fora, eles não podem agir sem revelar suas identidades. Lá dentro, Hikaru procura freneticamente por outra saída, mas todas as outras saídas foram bloqueadas. Então, sem opções, parece que a única escolha é subir. Enquanto isso, Aki tenta desesperadamente rastreá-lo. Dex, seu braço direito, sugere que ela vá pelo corredor da direita, enquanto Sinis, seu braço esquerdo, argumenta que ela deveria ir para a esquerda. Mas surpreendentemente, Aki ignora ambos e segue por conta própria, literalmente. Ela atravessa o chão, caindo diretamente em cima de Hikaru. Agora não há escapatória para Hikaru, mas Aki não consegue entender por que Hikaru está fugindo quando ele literalmente poupou sua vida ontem. Hikaru então tenta explicar dizendo que nunca poderia matar ninguém, mas Aki não quer mais ouvir. Ela está convencida de que ele está tramando algo suspeito, usando Alma como parte de seu esquema.
Alma tenta defendê-lo, afirmando que Hikaru não é o vilão aqui, mas Aki está muito envolvida em suas suspeitas, então Alma tenta usar seus poderes para proteger Hikaru. Mas quando os poderes de Alma falham em se ativar novamente, Aki toma isso como prova incontestável. Hikaru não está ligado com Alma, então ela decidiu que Hikaru precisa ir embora, e ela está pronta para acabar com tudo para proteger Alma. Mas é claro, é nesse momento que Maru entra correndo, atraída por todo o barulho. E não é que ela dá uma espiada na cena e imediatamente chega à conclusão errada, pensando que está interrompendo um momento privado, então ela se vira desajeitadamente e sai sem dizer uma palavra. E assim que ela se vai, Aki avança para terminar o trabalho, mas Hikaru já desapareceu, forçando-a a começar a caça novamente. Quando Aki sai de vista, Hikaru levanta-se silenciosamente e tenta sair pela porta da frente, mas é parado por Wanir, que agora está usando um daqueles uniformes do grupo Kagami, imediatamente colocando Hikaru em alerta máximo. Wanir casualmente diz que precisa da ajuda de Hikaru, mas seriamente, depois de o grupo Kagami quase tê-lo matado com drones, Hikaru não está com disposição para oferecer favores. Wanir então oferece um pedido de desculpas meia boca, alegando que os drones foram um erro, mas ele está mesmo lamentando que não tenham terminado o trabalho. E sem aviso, ele atinge Hikaru com o canhão sônico. Não o machuca fisicamente, mas Hikaru cai de joelhos, dominado pela tontura. Wanir então chuta a porta para dar a Tusa um tiro livre, mas como um idiota, ele está bloqueando a visão dela. Mas quando ele finalmente sai do caminho, Alma já arrastou Hikaru para fora do alcance. Mesmo que Hikaru ainda esteja atordoado, o perigo está longe de acabar, então ele se apressa para dentro, desesperado para escapar do pesadelo. Tusa está irritada com Wanir por estragar seu tiro, então decide parar de perder tempo e começa a disparar através das paredes, esperando acertar Hikaru. Hikaru está em pânico, certo de que ela vai matá-lo, mas Alma tem outra coisa em mente. Mesmo que Wanir esteja usando um Mecha-UD, Alma não consegue sentir nenhuma consciência vinda dele, o que é extremamente estranho. Nesse momento, Wanir atinge Hikaru com outra onda sônica, e Hikaru cai no final do corredor. Mas assim que Tusi dispara, Aki intervém, salvando sua vida no último segundo. Sem recuar, Wanir lança outra onda sônica, então Aki tenta bloqueá-la, mas assim como Hikaru, ela fica tonta e cai no chão. Wanir está adorando cada minuto disso porque ele vive para fazer as pessoas sofrerem. Mas Aki não desiste assim tão fácil, então ela se levanta novamente, determinada a proteger Alma, e implora a Hikaru para correr enquanto ainda pode. Hikaru hesita, não querendo deixar Aki lutar sozinha, mas ela implora que ele vá, porque não podem deixar o grupo Kagami colocar as mãos em Alma. Hikaru finalmente escuta, fugindo enquanto Aki mantém Wanir ocupado. Mas é claro que Wanir não acabou, ele puxa uma nova arma, e Aki não tem ideia de como lidar com isso. Enquanto Hikaru sobe correndo as escadas, ele fica cada vez mais frustrado com todos indo atrás dele. Então, a Alma o para e diz que eles não devem deixar Aki para trás afinal. Mas Hikaru lembra-lhe que Aki disse para ele correr para proteger Alma. Mas Alma não aceita, ele não quer abandoná-la, então salta das costas de Hikaru e abre um buraco na parede para Hikaru escapar. Mas quando Alma tenta voltar para ajudar Aki, ele rapidamente perde energia porque não pode se afastar muito de Hikaru. Percebendo que Alma não pode fazer nada sem ele, Hikaru concorda em voltar e ajudar, mas eles precisam de um plano sólido antes de enfrentar Wanir e seu mortal canhão sônico. Enquanto isso, Wanir consegue derrotar Aki, usando algemas que suprimem a consciência de Mecha-UD, deixando-a indefesa. Ele então a arrasta para o telhado onde Tusi supostamente deve atirar nela. Mas para surpresa de Wanir, Tusi aparece pessoalmente, frustrada com o tempo que ele está demorando para terminar o trabalho. Ela então dá uma olhada em Aki e a ridiculariza por ser tão patética, mal conseguindo conter seu desdém. Tenho certeza de que Tusi adoraria matá-la, mas ela tem ordens de trazer Aki de volta viva. Ela então diz a Wanir para voltar para dentro e encontrar Hikaru, mas isso não levará muito tempo porque Hikaru já está subindo a escada em direção a eles. Então, assim que Hikaru avista Wanir, ele lança um soco. Mas sejamos realistas, ele não é um lutador e Wanir desvia facilmente. Hikaru pode não ter punhos de fúria, mas pelo menos sabe que os ataques de Wanir não funcionarão nele. Wanir decide atacá-lo de qualquer maneira, mas Hikaru está com protetores de ouvido, tornando-o imune à onda sônica. Seu objetivo era apenas ganhar tempo para Aki voltar ao jogo, mas quando ele olha para ela, percebe que foi capturada, o que atrapalha seu plano. Então, pensando rápido, Hikaru elabora um novo plano. Ele então joga Alma em Aki, esperando tirar aquelas correntes do Mecha-UD dela. Mas é claro, Alma começa a perder energia no momento em que está longe demais de Hikaru. Então, agora Hikaru tem que correr para mais perto e de alguma forma Toshi, que deveria ser uma atiradora, erra completamente o tiro. Alma e Hikaru conseguem libertar Aki, e no momento em que ela se levanta, pega a Toshi, usando-a como escudo humano para avançar diretamente contra Wanir. Wanir hesita porque não quer atingir Toshi, mas ela ordena que ele atire pelo bem da missão. Ele obedece, mas tudo o que consegue fazer é nocautear Tutsi, então Aki não perde tempo e dá um golpe de nocaute em Wanir também. O prédio está à beira do colapso após todos os danos causados pela luta deles, e pouco antes de desmoronar, Tutsi recupera a consciência e voa para longe, deixando Wanir ser enterrado nos escombros junto com os outros. Então vemos que Aki e Hikaru saem ilesos, mas antes que possam recuperar o fôlego, o chefe de Akida Arms aparece, e ele não está contente com a bagunça que ela fez para completar a missão.
Eles então levam Hikaru de volta para a sede, e quando Hikaru finalmente acorda, ele é apresentado ao líder do grupo ARMS, August, e seu Mecha Wood, Fist. August explica que eles estão em um grupo cujo objetivo é escravizar todos os Mecha Woods e controlá-los. Alma não se lembra muito sobre eles, mas Fisk revela que na verdade é o irmão de Alma e que eles precisam de sua ajuda para vencer esta guerra. Alma imediatamente concorda em ajudar e convence Hikaru a se juntar também. Mas Aki e Aldis interrompem, dizendo a Hikaru que só precisam de Alma para esta luta, então tecnicamente ele não precisa ficar por perto. Enquanto ele estava dormindo, eles fizeram testes nele para medir os níveis de Arbitrium em seu corpo. Arbitrium é a energia produzida pela mente humana e é o que alimenta todos os Mecha Woods. Mas quando os níveis do Hikaru foram plotados em um gráfico, bem, é assim que os níveis dele aparecem e é assim que os níveis de um usuário normal de Mecha Wood aparecem. Caso ainda não estivesse claro, Hikaru é um fracasso total quando se trata de manejar Mecha Wood, e não há como adoçar isso. Alguis então admite que Hikaru pode ter sido o responsável por despertar Alma, mas ele também é a razão de Alma estar agora fundida a uma jaqueta. E além disso, ele nem consegue usar o poder de Alma. Apesar desse desastre, eles não têm escolha a não ser deixar Alma aos cuidados de Hikaru por agora. No entanto, Aldis deixa dolorosamente claro que Hikaru não tem permissão para agir por conta própria sob nenhuma circunstância, porque ele simplesmente não consegue se controlar. Alma então tenta defender Hikaru, apontando que a única razão pela qual Kagami não o capturou é graças a Hikaru. Mas Queen interrompe, dizendo que mesmo que isso seja verdade, o fato é que Hikaru não tem o poder para usar Alma adequadamente, tornando uma responsabilidade. Assim que as coisas ficam tensas, Aki interrompe, dizendo que acredita que Hikaru pode ter o potencial de aproveitar o poder de Alma, afinal. Ele conseguiu usá-lo na primeira vez que se encontraram, então com algum treinamento, ela tem certeza de que ele pode melhorar. E como tem sido esse treinamento até agora, Alma fazendo flexões no telhado da escola. Claro, Hikaru está grato por aqui ter se proposto a treiná-lo, mas ele está seriamente questionando quão eficaz isso é quando Alma está fazendo todo o trabalho e ele está apenas sentado lá. Mas Aki lhe diz que treinar Arbitrium é tudo uma questão de espírito, então ele só precisa se motivar para se tornar mais forte. Tudo bem, mas isso ainda não explica como o exercício deve aumentar seu Arbitrium. No entanto, Hikaru decide apenas seguir em frente por enquanto. Poucos momentos depois, Aki recebe uma ligação de ARMS dizendo que ela precisa voltar ao quartel-general imediatamente, então ela interrompe o chamado treinamento de Hikaru e Alma e os leva de volta com ela. Aparentemente, houve uma série de incidentes onde Mecha Woods foram arrancados de seus portadores. E surpreendentemente, este cara é a terceira vítima nesta semana. Alguis está convencido de que as digitais sujas de Kagami estão por trás disso, provavelmente o trabalho de um novo agente. Portanto, sua principal prioridade agora é recuperar o Mecha Wood roubado o mais rápido humanamente possível, antes que as coisas piorem ainda mais. Alma, sem entender nada, pergunta o que tarde demais realmente significa, então Dex explica pra ele. Se o Mecha Wood de alguém for arrancado à força do corpo, essa pessoa estará morta em poucos dias, sem dúvida. Não tem certeza do porquê, mas a melhor suposição é que o Arbitrium começa a vazar do ponto de fusão, drenando a força da pobre alma até que ela simplesmente se esvai. Muito sobre o Arbitrium ainda é um mistério, mas uma coisa é clara, ele interfere no corpo humano de maneiras que eles mal compreendem. Por exemplo, qualquer pessoa que se funde com o Mecha Wood recebe um aumento ridículo na capacidade física. Não que isso ajude Hikaru. Como a alma não se fundiu completamente com ele, ele ainda é apenas um cara normal, sem superpoderes pra ele. Aqui vê algumas marcas nos braços da vítima, e instantaneamente sabe que o culpado usou um mecha tipo verme. Alguis já está lendo sua mente, então, antes que ela possa dizer qualquer coisa, ele encerra a conversa. O trabalho dela é proteger Alma, ponto final, sem missões secundárias e sem vendetas pessoais. Assim que Aldis sai pela porta, Aki naturalmente ignora tudo o que ele acabou de dizer e anuncia que tem algo que precisa investigar por razões pessoais. E como ela está presa tomando conta do Hikaru, ele vai junto, quer ele goste ou não. Enquanto isso, no grupo Kagami estão em pânico porque o irmão mais novo de Jun Kagami roubou uma Mecha Wood artificial experimental e desapareceu no ar. Ninguém sabe qual é o plano dele, mas definitivamente não é bom. A terceira divisão se oferece para cuidar disso, mas considerando que são os mesmos palhaços que deixaram Alma escapar da última vez, os Corvos Brancos recebem a tarefa. Em outro lugar, Hikaru está com Aki até tarde da noite, e agora ele percebeu que ela está investigando aquele caso, mesmo que August tenha dito para ela não fazer isso. Ainda assim, ele se pergunta se realmente é uma boa ideia eles estarem aqui sozinhos. Aki simplesmente o ignora, mas é nesse momento que eles ouvem buzinas de carro soando por perto. Do outro lado dos containers, eles avistam os White Ravens ocupados procurando o irmão mais novo de Kagami. O líder deles, Yamada, ordena aos seus homens que continuem vasculhando a área, mas é claro, é quando Aki e Hikaru aparecem. Hikaru, como de costume, acha que é uma péssima ideia se envolver com alguém do grupo Kagami, mas Aki, imperturbável, garante a ele que tudo ficará bem, desde que ele fique próximo e mantenha a alma escondida. Ela se aproxima de Yamada e casualmente pergunta se ele sabe algo sobre um usuário de Mechald do tipo quente. No início, eles pensam que ela é apenas uma garota qualquer, mas no momento em que ela menciona Mechald, o humor deles muda.
Yamada e seu esquadrão ficam hostis. Não há como eles deixarem o público em geral descobrir sobre os mechas. Eles avançam para capturá-la e a Aki não tem outra escolha senão lutar de volta. Ela chama Sinise e Dex para dar apoio. Yamada fica surpreso ao perceber que ela é uma portadora de mecha, mas ordens são ordens. Ele diz aos White Ravens para se reagruparem e atacar novamente. Enquanto isso, Hikaru é jogado de lado no caos, e quando está lutando para se levantar, ele avista um garoto com um inalador escondido em um canto. Hikaru diz ao garoto que é perigoso estar aqui, e pergunta se ele está bem, mas o menino não responde, e, em vez disso, foge. Hikaru não tem ideia de quem é esse garoto, mas algo não lhe parece certo, então ele sai atrás do menino, deixando Aki para lidar sozinha com o White Raven. Yamada, ao notar isso, transforma seu Mecha Joe em uma moto e acelera para perseguir o garoto também. Ao mesmo tempo, alguns membros do White Raven alcançam o garoto e Hikaru, então Hikaru se coloca na frente do garoto, pronto para protegê-lo. Os caras do White Raven parecem mais do que felizes em bater no Hikaru se isso significar alcançar o garoto, mas bem antes do Hikaru levar um soco, Alma aparece e bloqueia o golpe. Nesse momento, eles veem Yamada e suas bikes Mechaud vindo direto na direção deles. Hikaru se vira para dizer ao garoto para correr, mas o garoto já desapareceu. O alvo original de Yamada pode ter escapado, mas agora que ele avistou Alma, ele muda de marcha e vai atrás dele em vez disso. Alma rapidamente percebe que estão encrencados, então tenta arrastar Hikaru para um lugar seguro. Mas sejamos honestos, não há como Alma fugir de uma motocicleta. Assim, Yamada facilmente alcança e agarra a Alma, satisfeito por capturar o braço de acionamento. Justamente quando parece que Yamada venceu, Aki surge do nada, derruba-o de sua moto e o prende. Ela exige respostas sobre um portador de Mechaud do tipo calor, e Yamada e Joe, não querendo ser esmagados por um container, relutantemente concordam em cooperar. Mas na verdade, eles realmente não sabem nada sobre um portador do tipo calor, então Aki, frustrada, larga o container e os deixa ir. Ela não está feliz com o beco sem saída, mas está ainda mais irritada com Hikaru por fugir como um idiota. Hikaru tenta explicar que viu uma criança sendo perseguida e só queria ajudar, mas Aki não quer saber. Ela o repreende, furiosa pelo comportamento imprudente dele que quase fez com que Alma fosse capturada. Por mais que ela queira acreditar nele, ele ainda está impotente, e ela diz claramente que ele não pode fazer nada sozinho. Enquanto isso, o garoto de antes está observando tudo se desenrolar dos telhados, claramente interessado em Alma também. Ele está apenas esperando o momento certo para agir. De volta ao chão, Hikaru está igualmente furioso com Aki. Afinal, foi ela quem o arrastou para essa confusão desde o início sem se dar ao trabalho de explicar nada, então por que ele deveria confiar nela ou seguir suas ordens cegamente? E ele já teve o suficiente. E se alguém é o culpado por esse desastre, é ela. Então ele diz a ela que acabou e que vai apenas para casa. Sinise e Dex então perguntam a Aki se realmente está tudo bem deixar Hikaru simplesmente ir embora sozinho, mas ela está zangada demais para se importar. Ela retruca que não dá a mínima para o que acontece com ele. Enquanto Hikaru sai furioso, Alma tenta falar com ele, sugerindo que volte e peça desculpas a Aki. Afinal, é ela quem está os protegendo. Mas Hikaru se recusa totalmente. Então vemos que Jun está à espreita por perto e acha isso perfeito. Se Hikaru está brigando com sua guarda-costas, será bem mais fácil capturar Alma. Mas antes que ele possa agir, Aki o interrompe, e apesar de estar furiosa com Hikaru, ela ainda tem o dever de mantê-los a salvo, não importa o que. Jun esperava evitá-la, mas como está sem opções, ele traz seu mecha. O sangue de Aki ferve quando percebe que é um tipo quente, então pensa que Jun é o cara exato que ela tem caçado. Mas depois do primeiro confronto, Dex rapidamente percebe que ele não é quem eles estão procurando. Ainda assim, esse momento de hesitação é tudo o que Jun precisa para cercar Aki, e as coisas estão prestes a desandar rapidamente. Enquanto isso, Hikaru está remoendo sua discussão com Aki quando seu telefone toca. Alma o incentiva a se desculpar enquanto tem a chance, mas quando Hikaru verifica a tela, ele vê uma foto de Aki desacordada. A voz de Jun segue, dizendo a Hikaru que ele tirou de Aki seu Mecha Wad, e sem eles, ela estará morta em algumas horas. Então, se Hikaru quer salvá-la, ele tem que se encontrar com Jun em um local específico. Então a primeira coisa que o apavorado Hikaru faz é ligar para August para relatar o que aconteceu. August obviamente está preocupado com Aki, mas ele avisa Hikaru para não ir atrás de Jun porque é exatamente isso que Jun quer. Ele diz que enviará alguns agentes para rastreá-los, mas enquanto isso, ele ordena que Hikaru e Alma fiquem onde estão e não façam nada imprudente. Hikaru está mais do que farto de ouvir que ele é fraco demais para lidar com as coisas, e está começando a acreditar que pode ser verdade. Alma, no entanto, garante que ele é capaz de coisas incríveis quando se concentra. Mas Hikaru não acredita nisso, e argumenta que cada ato corajoso que fez até agora foi apenas por causa da influência de Alma. Então, sem Alma, ele ainda seria um covarde. Ele admite pela primeira vez que é realmente impotente por conta própria, mas agora ele não está sozinho. Então ele pede a Alma para emprestar a ele sua força para o que está prestes a fazer. Hikaru e Alma se dirigem ao armazém abandonado que Jun marcou no mapa e ao entrarem, Jun os cumprimenta com um sorriso presunçoso. Alma, sem perder tempo, pergunta por que Jun está fazendo tudo isso. Então Jun, de forma típica, explica que está atrás do Mecha Wad mais forte. Claro, Sinus e Dex são decentes, mas comparados ao que ele deseja, não passam de sucata. O que ele realmente quer é o braço de gatilho, uma peça lendária que dizem conceder ao portador o corpo mais forte,
e Jun está determinado a reivindicar esse poder para si mesmo. Então, sem hesitar, Jun lança seu ataque, forçando Hikaru a desviar pela sala para não ser esmagado. Então, quando ele vê uma abertura, Hikaru se aproxima e tenta agarrar Sinus e Dex, mas Jun está sempre um passo à frente, bloqueando cada movimento com facilidade. Jun ri e zomba dele, chamando Hikaru de nada além de um fraco. Hikaru não discute porque sabe que é fraco, mas isso não o impede de fazer o que é certo. Com determinação já nos olhos, ele avança novamente, conseguindo manobrar Jun apenas o suficiente para romper suas defesas. Frustrado além da conta, Jun não consegue acreditar no quanto Hikaru está fazendo ele se esforçar. Para piorar, sua asma começa a atacar, e ele já teve o suficiente. Decidindo colocar um ponto final nisso, ele prende Hikaru dentro de uma enorme jaula de energia, sem deixar para onde correr. Então, sem hesitação, Jun o eletrocuta até que Hikaru desmorona no chão completamente exaurido. Aproveitando o momento, Jun agarra Hikaru e começa a arrancar Alma, separando-os pedaço por pedaço. Finalmente, Jun pensa que acabou. Ele finalmente pegou Alma e agora pode consertar seu corpo quebrado. Mas assim que começa a comemorar, Alma surpreendentemente ainda se move e o derruba. Jun está completamente perplexo. Os Mecha-Wod não deveriam se mover sozinhos. Sua confusão só aumenta quando Hikaru, que deveria estar à beira da morte depois de ter seu mecha arrancado, começa a se mover também. Hikaru estende a mão para a Alma, e assim que eles se tocam, o verdadeiro poder de Alma é liberado, enviando uma mensagem clara para Jun. Ele está em apuros. Jun tenta formar um punho gigantesco para nocauteá-los, mas é inútil. Hikaru e Alma estão em um nível diferente agora, e eles destroem o ataque dele como se não fosse nada. Juntos, lançam um soco em Jun, e justo quando ele acha que o bloqueou, Hikaru avança e finaliza com um último golpe brutal. Jun está completamente fora de combate neste momento. Hikaru e Alma finalmente acham que podem respirar aliviados, mas estavam completamente errados. O chefe dos White Ravens aparece, e tanto Hikaru quanto Alma se preparam para outra luta, mas o homem dispensa, dizendo que não está sendo pago para lutar com eles hoje. Ele está apenas aqui para levar Junho. Ele também agarra Sinus e Dex, com a intenção de levá-los também, mas Hikaru intervém, declarando que não vai deixar o cara sair com eles. O líder dos Corvos Brancos parece mais do que pronto para lutar, mas Jun, ainda se recuperando de seus ferimentos, o impede, dizendo que quer ser ele quem vai derrotar Hikaru algum dia. Ele proíbe o homem de ferir Hikaru por enquanto. O homem dá de ombros e joga o Mecha-Wod de volta para Hikaru, mas não sem um aviso final. Eles se encontrarão novamente, e da próxima vez Hikaru não terá tanta sorte. Pouco tempo depois, Aki acorda em um hospital com Sinus e Dex reatados a ela. Depois de saber que foi Hikaru quem a salvou, ela vai para o telhado onde Hikaru está desajeitadamente tentando costurar Alma de volta à sua jaqueta. Ela se senta ao lado dele e há um silêncio desconfortável. Eventualmente, Hikaru quebra o gelo e pergunta a ela o que ela estava realmente procurando na noite anterior. Aki admite que estava caçando a pessoa que matou sua família. A única pista que ela tem é que o assassino utiliza um Mecha-Wood do tipo quente. Acontece que Jun não era essa pessoa. Ela agiu impulsivamente por causa de sua necessidade de vingança e está agradecida que Hikaru a salvou de si mesma. Querendo retribuí-lo, ela se oferece para costurar Alma de volta para ele. O problema é que Aki é péssima em costura, e Hikaru rapidamente tenta impedi-la antes que ela piore as coisas. Enquanto eles estão lutando com a agulha e linha, Maru entra com alguns doces, e ao ver os dois tão próximos, Maru é imediatamente impactada pelo que parece ser uma cena romântica. Seus olhos se arregalam em choque. Ela grita declarando que o amor romântico deles atingiu um novo nível, e então corre gritando que ela adora isso. Hikaru tenta explicar, mas antes que ele consiga dizer uma palavra, Aki, completamente despreocupada, mergulha nos doces como uma maníaca, comendo feliz. Hikaru agora é oficialmente parte dos ARMS, e apenas alguns dias depois ele é lançado em sua primeira missão para a equipe. Alguns outros membros dos ARMS estão de prontidão enquanto Hikaru se agarra ao topo de um caminhão de transporte que leva Mecha-Wood capturado. Quando ele espreita para dentro, vê um cara gordo com aparência desagradável espancando um cientista. A equipe já esperava por isso. Então eles lembram Hikaru de seguir o plano, ativar o MP que lhe deram assim que o caminhão chegar ao entroncamento à frente. Hikaru planeja seguir ordens, mas quando Alma vê o homem gordo abusando do Mecha-Wood acorrentado, ele se recusa a apenas ficar parado. Então ele faz algo imprudente que faz o caminhão capotar, criando um grande acidente na estrada. Hikaru sai ileso, mas agora ele tem que correr por sua vida porque o descontrole de Alma revelou sua posição, tornando Hikaru um alvo. Infelizmente, o homem gordo joga todo o caminhão na frente dele, bloqueando sua fuga. As coisas estão sombrias. Então o membro dos ARMS, Tiny, e seu mecha, Kerax, decidem ajudar. O homem então dispara vários mísseis em Hikaru, que mal consegue desviar, mas agora 3 mechas estão se aproximando. O gordo então puxa um canhão armado com a intenção de transformar Hikaru em cinzas. Mas quando parece que Hikaru está perdido, Tiny aparece rapidamente e o segura em segurança. Hikaru está grato pelo resgate e Alma se desculpa por causar tanta confusão com suas ações impulsivas. Mas eles mal têm tempo para conversar antes que o gordo os localize novamente e avance para outro ataque. Desta vez, porém, Aki o intercepta e o derruba no chão. Ela está extremamente irritada porque Hikaru e Alma estragaram uma tarefa tão simples,
Então ela ordena que Tiny os tire dali antes que piorem a missão. Quando o Homem Gordo se levanta, ele percebe que Aki tem 2 mechas, mas ainda acha que tem vantagem porque está com 3. Ele tenta chutá-la, mas ela bloqueia facilmente. Em seguida, ele tenta atirar nela, mas o tolo fica sem energia e desmaia. Acontece que usar um Mecha Wood requer bastante resistência, e esse cara claramente não treinou o suficiente para lidar com mais de um. Não é surpreendente, considerando que ele provavelmente nunca pisou em uma academia na vida. Aki então percebe que ele não vai se levantar tão cedo, então chama uma equipe de resgate para buscá-lo. Mas enquanto está de costas, alguém se aproxima discretamente usando um mecha do tipo aquecido para reviver o cara. Quando Aki percebe que algo está errado, o Homem Gordo já está de pé, mais forte do que antes. Aki está lutando para lidar com a força do cara, e suas chances de vencer parecem bem pequenas. Mas no instante certo, Hikaru entra correndo e derruba o cara. Aki grita que disse para ele correr, mas, é claro, Hikaru não podia simplesmente ficar parado e vê-la lutar, então ele pulou para ajudar. O homem então se levanta e dispara seu canhão laser, mas Hikaru e Alma veem isso de longe, e juntos desviam facilmente o disparo. Depois, o cara tenta esmagá-los com o caminhão, mas Hikaru, totalmente impassível, avança e o derruba com um único soco. Quando a luta termina, Tiny se aproxima e parabeniza Hikaru por ter feito um trabalho sólido. Graças aos seus esforços, eles conseguiram resgatar um monte de Mecha Wood, e Hikaru se deleita com os elogios. Mas Aki parece mais interessada no cara desacordado. De volta à sede, Aki está no chuveiro, perdida em flashbacks de seu tempo com a irmã e a promessa que fez de protegê-la, uma promessa que, em última análise, não conseguiu cumprir. E agora tudo o que resta é o desejo de vingar sua família. Fora do chuveiro, um cientista nervoso, a quem Aki havia pedido ajuda, está esperando por ela. Quando ela finalmente sai, ele começa a ficar nervoso porque é a primeira vez que a vê saindo do chuveiro. Ele rapidamente explica que está aqui apenas para relatar o problema que Aki pediu para ele investigar, mas infelizmente não conseguiram nenhuma informação útil do cara que capturaram. Eles inspecionaram o Mecha Ult que ele estava usando e nenhum era do tipo quente, mas Aki tem certeza de que viu um tipo quente, então algo estranho está definitivamente acontecendo. O cientista, tentando apoiar, diz a Aki que sabe que ela está em busca de vingança e promete ajudá-la a investigar com tudo que ele tem. Ele até tenta convencê-la a depender dele em vez de Hikaru, mas quando termina seu pequeno discurso, Aki já foi procurar Hikaru. Na casa de Hikaru, Alma acorda e percebe que eles dormiram demais, e se Hikaru não se levantar logo, vão se atrasar para a escola. Então, Alma entra em pânico e começa a tentar puxar Hikaru da cama pelas calças, até se oferecendo para ajudá-lo a trocar de roupa se for necessário. Mas justo quando Alma está fazendo uma bagunça, Aki entra no quarto de Hikaru pela janela. Ao ver que ele não está pronto para a escola, ela também diz que vai ajudá-lo a se vestir, goste ele ou não, porque a oferta dela é inegociável. Enquanto isso, na escola, toda a classe está agitada porque há um boato de que um novo aluno transferido vai chegar hoje, e aparentemente o cara é muito rico, então naturalmente todos querem conhecê-lo. Nesse momento, a porta se abre e lá está Aki segurando Hikaru meio nu. Todos imediatamente assumem que há algo acontecendo entre os dois, e a mente de Maru começa a imaginar várias fantasias. Então, assim que Aki coloca Hikaru no chão, Maru informa casualmente à turma que o novo aluno transferido chegará em breve. Isso também é uma novidade para Aki, mas enquanto ela processa isso, um chamado soa no sistema de PA, e um cara está gritando para Hikaru ir ao telhado. Então Hikaru e Aki sobem para lá e encontram Jun esperando por eles. No momento em que Sinase e Dex colocam os olhos nele, eles atacam imediatamente, lembrando o que Jun fez a Aki da última vez que se cruzaram. Mas Jun bloqueou o ataque com seu mecha, já irritado pela interrupção. Ele está prestes a derrubá-la quando recebe uma mensagem de Tuto, o chefe dos Corvos Brancos. Tuto não quer saber de nada disso, e lembra a Jun que a única razão pela qual ele tem permissão para estar na escola é porque prometeu não usar seu mecha, mas aqui ele já está quebrando essa promessa. Jun tenta argumentar que é que começou, mas tudo o interrompe porque não há exceções. Sem escolha, Jun retira seu mecha e se rende. Aki está mais do que pronta para nocauteá-lo de qualquer maneira, mas Hikaru diz a ela para se afastar, já que está claro que Jun não quer mais lutar, então Aki relutantemente o deixa ir por agora. Jun, no entanto, jura que um dia ficará com o braço do gatilho para si, mas essa é uma missão para outro dia porque a verdadeira razão pela qual ele veio para esta escola é Hikaru. Ele então diz que o cientista que criou seu mecha lhe disse que levaria tempo para se adaptar completamente ao seu corpo, então até que ele possa dominá-lo, planeja ficar de olho em Hikaru. Ele quer descobrir o segredo por trás da maneira como Hikaru consegue usar a alma tão facilmente, e uma vez que ele aprender esse segredo, Jun promete esmagar Hikaru e roubar o braço do gatilho. Hikaru então percebe que Jun continua chamando Alma de braço do gatilho, então ele pergunta se Jun sabe alguma outra informação útil, já que Alma perdeu suas memórias. Mas antes que Jun possa responder, Aki ataca novamente, convencida de que Jun é perigoso demais para continuar vivo. Ela está absolutamente determinada a acabar com ele, mas Alma ficou para agarrar a tempo, lembrando-a de que precisam obter algumas informações sobre o passado de Alma com Jun. Mas enquanto estão ocupados lutando, Jun casualmente começa a se afastar.
Antes de sair, ele lança um aviso a Hikaru. As restrições do seu mecha só se aplicam na escola, então se ele pegar Hikaru escorregando nas ruas, não vai deixá-lo escapar tão facilmente. Mais tarde naquele dia, Aki e Hikaru estão caminhando juntos pelos corredores da escola, e Aki está muito perto, a ponto de ser desconfortável. Hikaru está começando a ficar seriamente irritado, então ele tenta distraí-la, fingindo que há um onigiri imaginário, apenas para criar algum espaço. Funciona por 1 minuto, mas não importa para onde vá. Aki está lá, praticamente colada a seu lado. Então, Hikaru desesperadamente consegue despistá-la usando seu O almoço verdadeiro é uma isca, mas agora ele ficou com fome e se perguntando o que fazer. Mas, justamente quando está contemplando seu próximo movimento, ouve a voz de Jun de cima. Jun então se lembra de ter perguntado a Tutu se ele sabe o que faz com que Hikaru consiga usar o braço de disparo sem nenhum treinamento, e Tutu não fazia ideia, mas depois ele brinca dizendo que talvez seja algo na comida que Hikaru come. Então agora, balançando seu cartão preto como se fosse dono do lugar, Jun diz que está pagando o almoço de Hikaru para ver o que ele está comendo. Hikaru acha a oferta estranha, mas como ele queria falar com Jun de qualquer forma, ele pergunta se Jun sabe algo sobre o passado de Alma. Mas antes que Jun possa responder, Aki chuta as pernas de Hikaru, e ela o segura, recusando-se a deixar Jun se aproximar muito de Hikaru. Mas então ela diz que não tem problema em aceitar a oferta de Jun para um almoço grátis, e que já escolheu a refeição dos sonhos que quer. Um pouco depois, Hikaru se encontra escondido no banheiro, desesperado por um tempo sozinho. Ele diz a Alma que está perdido porque Aki não o deixa se aproximar de Jun, e está claro que Jun sabe algo sobre o passado de Alma. Mas Aki não parece se importar, e se as coisas continuarem assim, Hikaru talvez nunca tenha a chance de perguntar a Jun o que ele sabe. Nesse momento, uma ideia vem à mente de Hikaru, e ele pode ter uma maneira de finalmente se aproximar de Jun. Hoje é o grande torneio esportivo, e Hikaru pensa que esta pode ser sua chance de finalmente falar com Jun, mas quando o momento chega, Jun não está em lugar nenhum. Justamente então, Hikaru leva uma bolada bem no rosto. Acontece que Jun estava observando de uma árvore o tempo todo, e não consegue acreditar que o tempo de reação de Hikaru é tão lento, apesar de ele ter o mecha mais forte. De repente, Jun sente algo vindo em sua direção, então desvia e outra bola rebate na árvore e ricocheteia direto na cabeça de Hikaru, derrubando-o inconsciente. A bola foi lançada por Aki, mas ela pretendia acertar Jun, então pede desculpas a Hikaru por tê-lo derrubado acidentalmente. Enquanto Hikaru está inconsciente, Maru vê sua chance de realizar uma de suas fantasias selvagens. Ela amarra Hikaru com uma fita e organiza um confronto entre Aki e Jun para ver quem vai ganhar Hikaru. Aki está pronta para isso, ainda guardando rancor contra Jun pelo que ele fez com ela e Jun. Bem, ele está sempre pronto para uma briga, mas como Maru está puxando as cordas, eles concordam em resolver as coisas com uma simples briga de punhos. Então vemos que Maru está adorando cada segundo do drama, enquanto Alma implora a Hikaru que encontre uma maneira de parar Aki, lembrando-o de que ainda precisam falar com Jun. Pensando rápido, Hikaru tem uma única ideia que pode funcionar: comida. Ele então se levanta e grita que se Aki lhe der alguns minutos a sós com Jun, ele comprará a refeição dos sonhos dela. Aki fica tentada com a ideia de comida grátis, então ela concorda e leva Maru embora, deixando Jun e Hikaru com um pouco de privacidade. Uma vez a sós, Jun pergunta sobre o que Hikaru queria falar. Hikaru e Alma não perdem tempo perguntando se Jun sabe algo sobre o passado de Alma, já que o grupo Kagami parece tão empenhado em capturá-lo. Alma então explica que ele perdeu todas as suas memórias, então qualquer informação que Jun tenha seria muito útil. Jun fica chocada que o poderoso braço de gatilho tem amnésia, e diz a eles que o grupo Kagami tem toneladas de registros sobre Alma. Afinal, Alma originalmente pertencia a eles. Jun até tira uma foto como prova. Ela mostra a Alma com Yakumo Kagami, o fundador do grupo Kagami, e quem construiu essa cidade no que é hoje. Hikaru e Alma ficam surpresos, mas Jun admite que não sabe muito além disso, já que a foto foi tirada há décadas. Quando Jun sai, Aki observa de uma ponte com Maru amarrado ao seu lado. Então, Aki recebe uma ligação do cientista com quem falou anteriormente, e ele encontrou uma pista sobre o usuário de Mechagood do tipo Worm que ela está procurando. Um pouco depois, Hikaru e Alma vão à biblioteca da cidade para buscar informações sobre Yakumo Kagami. Alma não consegue entender porque todos aqui parecem amar tanto o grupo Kagami, considerando as coisas horríveis que eles têm feito com o Mechagood. Hikaru concorda que as ações recentes deles têm sido bem nojentas, mas do ponto de vista das pessoas, o grupo Kagami fez muito para melhorar a cidade, então faz sentido serem adorados. Enquanto procuram, Hikaru e Alma tropeçam em um retrato de Yakumo Kagami, e é nesse momento que Alma perde o controle. Ele desaba em lágrimas porque sabe que essa pessoa foi importante para ele, mas não consegue se lembrar de nada sobre ela. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Tani acabou de ser capturada pelo usuário de mecha tipo Worm, e Aki é o primeiro a chegar na cena. Mas antes que ela possa fazer qualquer coisa, o mecha já arrancou Kerakas do corpo de Tani. Em seguida, arremessa Tani em direção a Aki como uma boneca de pano, enquanto a Kerakas o esmaga até que ele se despedaça. Aki, Sinistre e Dex ficam enfurecidos e todos atacam o usuário Worm, mas ele desvia de seus golpes e se afasta o suficiente para lançar algo no buraco aberto no peito de Tani, transformando-o em um fantoche sob seu controle, forçando-o a lutar contra Aki.
Enquanto o usuário Worm tenta escapar, Aki enfrenta uma escolha difícil, verificar Tani ou perseguir o usuário Worm. Ela está desesperada para capturar o usuário Worm, então nocauteia Tani e arranca o dispositivo de controle Worm. Hikaru então recebe uma ligação sobre a condição de Tani e corre para lá, encontrando-o inconsciente em um beco. Eles levam Tani de volta para a sede, e graças às ações rápidas de Hikaru, Tani deve sobreviver, mas quanto ao Kerax, não há como salvá-lo. Meshagood podem ser formas de vida mecânicas, mas morrem assim como os humanos e nada pode mudar isso. Originalmente eles vieram de outra dimensão em busca de Ordela, o pai de todos os mechas, Uchi. Com a ajuda de alguns humanos conseguiram encontrá-lo, mas durante um experimento para despertá-lo, algo deu terrivelmente errado. Então Alma teve que usar todo o seu poder para selar Ordela, e é provável que isso tenha causado a perda de memória dele. A chave para a localização de Ordela está nas memórias perdidas de Alma, e dependendo de quem a encontrar, o destino do mundo pode estar em jogo. Em outro lugar, Aki finalmente alcança a Garota Vermelha, exigindo saber se ela foi a responsável por matar sua família e tenta atacar. Mas quando a Garota Vermelha se vira, Aki fica chocada porque nota um brinquedo na mão dela que pertence à sua irmãzinha. Em seguida, voltamos no tempo para pouco antes de Aki encontrar sua irmã. Quando Aki encontra Quen, ele diz a ela que o usuário do tipo verme que ela está caçando ainda está solta. Ele só descobriu isso porque os relatórios de incidentes mostraram que alguém além de Jun estava privando as pessoas de seus mechas. Isso já acontecia há meses, então Aki fica furiosa e o agarra pela gola, exigindo saber por que ele não lhe contou antes. Quen tenta se defender dizendo que também não sabia até agora, e que a única razão pela qual descobriu foi invadindo o banco de dados da RMS para ajudar Aki. Ela então o solta, mas o fato de que essa informação estava no banco de dados da RMS por meses significa uma coisa: Altias sabia o tempo todo e decidiu não contar para ela. Quem especula que Altias estava provavelmente investigando esses incidentes por conta própria, rastreando-os há 8 anos. Nesse momento, um alarme soa, o que significa que o usuário do tipo verme está ativo novamente. Aki não hesita e sai correndo, pronta para confrontar sua arqui-inimiga. A história então volta ao presente, onde Aki confronta o usuário do tipo verme, que acaba por ser sua irmã, Fubuki, supostamente morta. Aki fica chocada e relembra da infância, recordando quando ela e Fubuki jogavam com Sinisthe e Dex, mas mesmo assim, Aki nunca entendeu bem o objetivo desse jogo. Então, enquanto estavam brincando, a mãe dela chamou Fubuki do quarto porque era a sua vez para os experimentos. Normalmente, Aki iria, mas sua perna estava machucada, então Fubuki teve que assumir o seu lugar. Fubuki saiu com um sorriso, mas foi a última vez que Aki a viu porque momentos depois, a instalação explodiu em chamas e nem Fubuki nem os pais delas foram vistos novamente. Isto é, até agora. Estamos de volta ao presente com Aki, Sinisthe e Dex atordoados por Fubuki estar viva, e Fubuki também está radiante por ver Aki. No entanto, sua tosse fraca mostra que ela está em péssimo estado. O mecha de Fubuki então surge, mas antes que ela possa sequer se mover, Sinisthe e Dex o agarram e o jogam contra a parede. Eles têm tantas perguntas sem resposta, mas agora precisam escapar porque o ARMS está a caminho. E então vemos que quando os agentes da RMS chegam à garagem, eles não encontram nada além de uma rachadura na parede e um dos prendedores de cabelo quebrados de Aki, assim Altias sabe que ela esteve lá. Fora da garagem, Aki ainda mantém o mecha verme refém, determinada a obter respostas. Ela exige saber se ele foi responsável por matar seus pais. O mecha tenta explicar dizendo que foi tudo um acidente, mas Sinisthe e Dex não o deixam terminar porque estão convencidos de que qualquer palavra que sair daquela chave de fenda será besteira. Sinisthe estava lá com Fubuki no dia do incidente e lembra-se claramente do mecha verme atacando todos, mas a única coisa que ele não sabe é por que fez isso. Fubuki então implora para Aki parar, insistindo que a morte dos pais delas foi culpa de Amaryllis. Fubuki culpa a si mesma pelo que aconteceu e pede desculpas repetidamente a Aki enquanto Amaryllis tenta confortá-la. Agora está claro que há mais nessa história do que qualquer um deles imaginou. Então Sinisthe e Dex exigem que Amaryllis conte exatamente o que aconteceu naquele dia. No dia do incidente, tudo estava indo conforme o planejado. Fubuki estava alegremente contando para sua mãe sobre o jogo que jogou com Aki, e o experimento tinha como objetivo explorar a possibilidade de amplificação de Arbitrium. Amaryllis, junto com a mulher que estava com ela na época, entrou para ajudar, mas no instante em que Amaryllis trocou olhares com Fubuki, um fenômeno desconhecido aconteceu fazendo com que ambos os seus Arbitrium ressoassem descontroladamente. Amaryllis tentou parar isso desressonando com Fubuki, mas só piorou as coisas. De volta ao presente, Fubuki admite que queria falar com Aki sobre isso há anos, mas nunca conseguiu reunir coragem, sentindo que a morte de seus pais foi culpa dela. Amaryllis a tranquiliza dizendo que não foi culpa dela. Mas apesar da insistência de Amaryllis de que foi um acidente, Aki ainda há culpa, então ela ignora os apelos de Fubuki e pretende destruir Amaryllis aqui e agora. Mas com todo o estresse, Fubuki desmaia, exatamente como Amaryllis temia que pudesse acontecer. Aki acha que deveriam levar Fubuki para um hospital, mas Amaryllis diz que é inútil porque, após o incidente, Fubuki ficou com uma condição que a impede de gerar seu próprio arbítrio, e nenhum médico ou cientista conseguiu ajudar.
Eles têm gerido os sintomas dela até agora, mas a esse ritmo, Fubuki não vai durar muito mais. E de acordo com Amaryllis, há apenas uma maneira de salvar Fubuki, mas vai ser incrivelmente difícil. Na manhã seguinte, enquanto o alarme de Hikaru toca alto, Alma o acorda. Como é o horário habitual, Aki normalmente atravessa sua janela, mas hoje a janela permanece intocada e, em vez disso, Aki toca a campainha da porta da frente. Hikaru e Alma trocam um olhar. Aki nunca usa a porta da frente, então é claro que algo está errado, mas ela não parece pronta para falar sobre isso. Então Hikaru se contém de perguntar. Nesse momento, Maru irrompe, ansiosa para perguntar algo a eles. Com o grande teste se aproximando, ela sugere que todos façam uma sessão de estudo em grupo, incluindo Jun, que tem estado por perto espionando Hikaru a manhã toda. Maru se aproxima e pergunta se ele gostaria de participar, mas Jun desdenha e afirma que não veio para essa escola por algo tão inútil quanto estudar. Maru apenas ignora essa provocação como se nunca tivesse saído da boca dele e grita de volta para Hikaru, perguntando se eles podem fazer a sessão de estudo na casa dele. Hikaru ponderou sobre isso. Tenho certeza de que ele gostaria de passar um tempo com Maru, mas ele sabe que Aki e Jun provavelmente vão se desentender e a última coisa que ele precisa é de um confronto em sua casa. Ele tenta convencer Maru a desistir, mas ela não cede, chegando até a pedir para Aki apoiá-la. Aki recusa educadamente, mas Maru continua insistindo, dizendo que é a desculpa perfeita para visitar a casa de Hikaru. Mas Aki diz que está indo à casa dele todas as manhãs, então a ideia não a anima. E isso faz Maru começar a sonhar acordada novamente sobre o quanto sua comédia romântica progrediu. Aki então se afasta, e Hikaru a segue, sentindo que algo a incomoda, embora ela se recuse a dizer o que. Enquanto isso, de volta ao ARMS, um dos cientistas, frustrado por estar fora do circuito, dirige-se à estação de trabalho de Quen, perguntando se ele sabe algo sobre o paradeiro de Aki, já que ela não tem ido à sede ultimamente. Quen inicialmente finge ignorância, mas depois de ser persuadido de maneira única, confessa que pode ter algo a ver com a situação atual de Aki. Enquanto isso, Aki se senta ao lado de sua irmã doente, enquanto Amaryllis explica como conseguiram manter Fubuki viva até agora. Como Fubuki não consegue gerar seu próprio Arbitrium, Amaryllis tem extraído o Arbitrium de outros usuários de mechas para alimentá-la, mas a doença de Fubuki está avançando rápido demais agora para Amaryllis acompanhar. E com pouco tempo antes de sua condição se tornar crítica, Amaryllis insta Aki a fazer o que for preciso para salvar sua irmã. E claro, a única maneira de Aki garantir a sobrevivência de Fubuki é tirando a pobre vida de Hikaru. Então vemos que ao mesmo tempo, do outro lado da cidade, todos os usuários de mecha que Amaryllis infectou, tanto do grupo ARMS quanto do grupo Kagami, começam a ter surtos violentos sem aviso, como zumbis. August parece ter uma ideia do que pode estar por trás disso, então ele ordena que todos os agentes disponíveis da ARMS vão para o campo para conter os usuários de mechas descontrolados, enquanto Kagami dá a mesma diretriz para seu grupo. Mais tarde naquela noite, Maru, Jun e Hikaru estão indo para a casa dele para estudar, mas enquanto estão caminhando, Hikaru recebe uma mensagem urgente de August, então ele rapidamente cancela com eles e corre na direção oposta. Logo depois, ele chega à sede da ARMS, onde August pede desculpas por tê-lo chamado com tão curta antecedência, mas explica que há uma crise. Dezenas de usuários de mecha perderam o controle de repente, e August suspeita que o usuário de mecha do tipo calor seja o responsável. Ele até tem imagens de Aki fazendo contato amigável com esse usuário caloroso, o que levanta suspeitas de que Aki possa estar de alguma forma envolvida. Então, se August estiver certo, isso significaria que ela traiu tanto a humanidade quanto os mechas. Por agora, ele planeja capturá-la para interrogatório, mas devido à sua força, talvez tenham que usar a força para derrubá-la. Alma e Hikaru mal conseguem acreditar que August suspeita de Aki porque ela é uma das deles, mas August ressalta que a organização não pode funcionar apenas com base em sentimentos e que a única razão pela qual Aki se juntou aos ARMS foi porque seus objetivos estavam alinhados com os deles. Então, se os objetivos dela mudaram, não há nada que a impeça de traí-los. Hikaru se recusa a acreditar que Aki se voltaria contra eles, então ele corre para encontrá-la antes dos ARMS, esperando descobrir o que realmente está acontecendo. Esse é o plano pelo menos, mas no caminho ele encontra Quen, que o lembra que ele não tem ideia de onde começar a procurar. Mas felizmente Quen pensou nisso, e elaborou-se um plano infalível para localizar Aki, e envolve esse idiota. Hikaru imediatamente reconhece esse bobalhão como o Wanner, o cara que tentou matá-lo há alguns dias. Está claro que o Wanner não quer estar aqui, mas ele não tem muita escolha. E antes mesmo de discutirem o plano, o mecha de Wanner emerge e começa a pedir desculpas profusamente pelas ações de Wanner. Hikaru está confuso porque pensava que o mecha de Wanner estava sob lavagem cerebral. Mas depois da captura de Wanner, ARMS conseguiu remover as algemas e libertar Kagemaru. Ken estava relutante em permitir que Kagemaru se reconectasse com Wanner, mas sem outras opções, já que Kagemaru insistiu, ele permitiu. Kagemaru então declara que vai ensinar a Wanner o que realmente significa lutar por justiça, e que Wanner vai aprender mesmo que ele tenha que enfiar isso na cabeça dele. Forçando Wanner a se ajoelhar, Kagemaru faz com que ele se desculpe, enquanto Wanner jura a Hikaru e Alma que os dois serão valiosos nesta missão. Um pouco depois, na cidade, Kagemaru está examinando cada canto em busca de Aki, mas Wanner continua reclamando que quer ir para casa, o que irrita Kagemaru profundamente. Então ele explode e diz para Wanner trabalhar mais se estiver sério em reparar seus erros passados.
Hikaru e Alma estão começando a duvidar se essa é mesmo a melhor maneira de encontrar a Ki. Mas Kagemaru os tranquiliza, dizendo que é apenas uma questão de tempo antes de eles a encontrarem, graças ao sonar acústico que está captando a frequência ressonante de seu Arbitrium. Nesse momento, Hikaru foi atacado por trás, mas Kagemaru o protege do perigo a tempo. O atacante acaba sendo Jun, que está claramente cansado de Hikaru evitando-o. Ele declara que não vai deixar Hikaru em paz até descobrir o segredo por trás dos poderes de Hikaru. Com Jun provavelmente acompanhando agora, Alma pergunta se ele está disposto a ajudá-los a procurar Aki. Mas, como Jun nunca foi fã de Aki, ele zomba, questionando por que ele gostaria de ajudar. Então, Alma, determinada a conseguir sua ajuda, promete revelar alguns dos segredos de Hikaru na sessão de estudo se Jun concordar. Jun morde a isca, e isso chega no conhecimento de tudo, que informa o irmão de Jun, perguntando se deve mandar alguém para vigiar Jun. Mas o irmão de Jun não se importa com a segurança dele, insistindo que as prioridades da empresa vêm primeiro, então ele não enviará ninguém para tomar conta dele. Enquanto isso, Kagemaru rastreou o Arbitrium de Aki até um estacionamento. O sinal é forte, então ele está convencido de que ela deve estar por perto. Mas quando chegam à fonte, eles se deparam com a própria Aki, que parece determinada a seguir o conselho de Amaryllis, se isso significar salvar sua irmã. Em outro lugar, Fubuki fica de repente cheia de energia, perguntando ansiosamente a Amaryllis se a irmã dela ficará bem. Amaryllis a tranquiliza, dizendo para não se preocupar porque Aki a ama. Então Fubuki, com um sorriso, balança a cabeça e diz que Aki melhor salvá-la desta vez. Obrigado por assistir. Inscreva-se para não perder a próxima parte.